Atenção! O caso a seguir é um caso jurídico real, mas, para preservar a identidade das partes, os nomes e dados pessoais são fictícios. O caso da execução fiscal indevida. A empresa Ativa Limitada estava na correria do dia a dia de trabalho, quando identificou que havia débitos tributários referente à sociedade, os quais precisavam ser pagos. Sem problemas. A empresa, embora não possuísse todo o montante para pagamento imediato, utilizou-se de outra forma, o parcelamento. Contudo, no decorrer das primeiras parcelas, verificou que estava sofrendo uma execução fiscal, no valor de R$ 500 mil por falta de pagamento de tributos. Uma surpresa, pois o parcelamento já havia iniciado. Excelência, essa execução fiscal não pode prosperar. Não há fundamento legal que a sustente. Explico. O Código Tributário Nacional, artigo 151, inciso 6, diz: suspendem a exigibilidade do crédito tributário. O parcelamento. Portanto, se o crédito tributário está suspenso devido ao início do parcelamento, não se pode aceitar o início da ação de execução, bem como não é possível permitir sua continuidade, sob pena de se configurar uma afronta à dignidade e aos direitos da sociedade empresarial. A jurisprudência quanto a esse assunto já é bastante consolidada. Vejamos. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, decorrente da concessão de parcelamento, anterior à propositura da execução fiscal, suspende a exigibilidade do crédito tributário. Desse modo, não havendo inadimplemento das parcelas, o fisco encontra-se impedido de ajuizar a ação executiva. E mesmo que o parcelamento tenha sido efetuado após a propositura da execução, ainda assim não deve continuar, devendo ser extinta, pois o parcelamento iniciou antes da citação. A jurisprudência também já é pacífica nesse sentido. Veja. Se quando do deferimento do parcelamento a relação processual ainda não se aperfeiçoara, a execução deve ser extinta. TRF 4, Relator, Antônio Jorge, Data de julgamento: 23 de novembro de 2016, primeira turma. Vejamos, ainda, ipsis literis, trecho do voto do relator. O parcelamento suspende a exigibilidade do crédito tributário nos termos do inciso 6 do artigo 151 do CTN. E se do deferimento do parcelamento a relação processual ainda não se aperfeiçoara, é hipótese de julgar extinta a execução em face da inexigibilidade do título, requisito essencial da execução, conforme artigo 586 do CPC, cuja ausência gera nulidade, de acordo com o inciso 1 do artigo 618 do CPC. Agora, se a citação já houvesse ocorrido, a solução seria outra. Suspender-se-ia o processo até cumprimento ou rescisão do parcelamento. Ora, constituído o parcelamento, causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e estando a fazenda pública recebendo seu crédito sem resistência do executado, inviável manter o executivo fiscal, se o seu fim último já está sendo alcançado administrativamente. Agora, se na remota hipótese de não ser extinta a execução, e Vossa Excelência entender pela necessidade de suspensão da execução fiscal, que os valores do precatório penhorados sejam liberados, pelo fato de que o parcelamento do débito foi realizado antes da penhora, no rosto dos autos do processo. Também há jurisprudência quanto a isso, veja. Penhora no rosto dos autos. Medida determinada após a realização de parcelamento administrativo, impossibilidade, suspensão da exigibilidade do crédito tributário, aplicação do artigo 151 do CTN. Suspensão do processo até a quitação total da dívida parcelada. Decisão reformada, recurso provido. Excelência, o parcelamento realizado em 23 de julho de 2021 possui o condão de suspender a exigibilidade do crédito. Portanto, qualquer ato constritivo posterior é inadmissível. Pedimos então que seja acolhida a presente exceção de pré-executividade, para reconhecer a ausência de interesse processual, diante do parcelamento do débito tributário, realizado antes de efetivada a citação do devedor. Subsidiariamente, em caso de suspensão da execução fiscal, que seja desconstituída a penhora no rosto dos autos do processo número 12.345, que tramita no juízo da Vara Federal do Distrito Federal, tendo em vista que a penhora foi efetivada no momento em que o débito se encontrava com a exigibilidade suspensa, diante do parcelamento em anexo. Nesses termos, pede e espera deferimento. Brasília,
DF, 6 de setembro de 2022.